Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Barbosa, subsecretário de Esportes do município do Rio de Janeiro, e hoje estou muito feliz inaugurando aqui o primeiro programa dentro do meu canal, o podcast Esporte com o Professor. Pessoal, nesse primeiro episódio aqui do Esporte com o Professor, eu estou recebendo aqui um amigo, professor de educação física, faixa preta de judô e jiu-jitsu, Rafael Guerrinha. E o Rafael parece que tem já perguntas aí para o professor. Ô, meu amigo, um prazer estar contigo hoje aqui. É, Queria saber qual a sua experiência dentro do esporte do Rio de Janeiro, meu amigo. Então, Rafael, sou professor de educação física, com pós-graduação em treinamento esportivo e fisiologia do exercício. Meu mestrado é em projetos sociais e trabalho há mais de 17 anos no poder público, implantando, coordenando e gerenciando projetos esportivos em toda a cidade do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de, em 2015, também estar como subsecretário de esportes e ter conhecido bastante da nossa cidade, das comunidades, das dificuldades e consegui ao longo desses anos aí, junto com a minha equipe, realizar diversos trabalhos em prol do desenvolvimento do esporte e da saúde em comunidades, bairros, e isso me dá assim uma certeza de que é um trabalho fundamental para a cidade, mas que ainda estamos engatinhando, precisamos ainda de muito mais. E qual é o impacto dos projetos sociais dentro das comunidades? Olha, meu amigo, é uma pergunta muito complexa, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito heterogênea, você tem um relevo que dificulta muito o acesso em diversos pontos da cidade. Você tem as comunidades mais embaixadas, as comunidades mais num plano mais alto. E o que a gente identificou ao longo de todos esses anos, principalmente, é a dificuldade de acesso, tanto do poder público a esses lugares mais distantes, quanto da população residente em ter contato, né, com os órgãos públicos, né, com os serviços públicos, principalmente pela essa acessibilidade ser tão difícil. Então, quando você consegue penetrar nesses territórios e implantar um projeto esportivo, um projeto cultural, um projeto social, parece mentira, mas é uma, é uma ação que muitas vezes em outras localidades é frágil ou não tem uma dimensão tão grande, mas quando chega ali na comunidade, que tem um acesso mais restrito, muda completamente a vida daquelas pessoas. Eu costumo dizer que o projeto esportivo, o projeto cultural, que seja, ele é aquela semente que vai fazer com que o poder público tenha condição de conhecer e de penetrar nessas regiões. Então, eu acho que é determinante esses projetos capilarizados dentro desses territórios de difícil acesso para o poder público. Inclusive, eu tenho diversos exemplos. Por exemplo, poderia citar a parte mais alta da Rocinha, que quando nós entramos ali com um projeto esportivo, nós identificamos que uma grande parte daquelas crianças, né, de 4 a 10 anos ainda não tinha tido contato com asfalto, ou seja, tinha nascido praticamente dentro da comunidade e toda a sua vida se restringia àquela localidade. Então, obviamente, todos os projetos que a gente está à frente, existem outras ações, né, que potencializam esse projeto, como, por exemplo, passeios, excursões, torneios, onde a gente tem a oportunidade de levar essas crianças
para conhecer, né, outros espaços e territórios. E uma oportunidade também, Rafael, nós conseguimos levar uma equipe de crianças de comunidade para Atlanta, nos Estados Unidos, para Boa. disputar um torneio lá, e levamos um outro grupo num outro momento também para jogar em Milão, na Itália. Ou seja, o que isso representou na vida dessas crianças e Uma experiência para a vida adolescentes, inteira, né? e com as próprias famílias também. Então, o impacto de um projeto bem estruturado, bem organizado, muda de fato a vida de muitas pessoas. Professor, nós vemos hoje que muitas crianças não fazem atividade física. A gente vê também que, principalmente pelo uso excessivo de celulares, né? Qual o impacto disso? Excelente questão, né? O sedentarismo de crianças e adolescentes representa praticamente 80% no Brasil, e no Rio de Janeiro também segue essa mesma média. Ou seja, 4 entre 5 crianças e adolescentes não fazem atividade física de forma regular. E o impacto na vida dessas crianças, tanto nessa fase quanto na fase adulta, é muito grande. Primeiro que o sedentarismo está diretamente relacionado à ocorrência de doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer. E pode começar esse processo na fase ainda inicial, dos primeiros anos de vida. E baseado ainda nesses últimos 10 anos, nós temos pesquisas que apontam realmente que a maior exposição às telas subiu de forma acentuada, né, esse problema. Antigamente nós tínhamos só a própria televisão, os videogames, só que agora com os smartphones, os tablets, as crianças ficam muito mais tempo nesses equipamentos do que propriamente fazendo uma atividade externa. Então, é importante, é fundamental que o poder público tome as rédeas dessa situação e se preocupe, porque vai impactar demais o nosso sistema de saúde e vamos ter aí gerações de pessoas doentes porque não tiveram uma infância, né, como eu tive, como você teve, na rua, brincando e fazendo atividade física e esporte. E o que a gente precisa se responsabilizar como poder público, e isso eu tenho muito na minha conta, pelo cargo que eu estou exercendo agora, ou por toda a minha história, como professor, né, que detém o conhecimento e precisa passar isso à frente, é que, embora seja de responsabilidade direta dos pais, que tem ali, né, a obrigação de dar uma condição de vida digna e saudável para os seus filhos, eu entendo que 50% da população, mais de 50% da população brasileira, não tem o ensino médio completo. A própria propagação da importância da atividade física e do esporte para a saúde também é minimizada. Essas informações não chegam na ponta como deveriam chegar. Então, como responsabilizar os pais se eles não detêm esse conhecimento? Então, é fundamental que se tenha mais programas de intervenção, né, de propagação da importância do esporte e da atividade física desde as primeiras idades, na infância mesmo, porque isso vai fazer com que aquela criança, aquele jovem que faz atividade física e esporte se torne um adulto ativo e saudável. Então, independente da atividade, independente do esporte, precisa realizar. É fundamental para uma sociedade saudável, desenvolvida, que tenham crianças que façam atividade física e esporte. E dentro dessa realidade, o que a gente procura fazer, né, em termos de intervenção, dentro dos projetos esportivos que a gente
está à frente, é que o nosso grupo de professores passem, né, para as crianças, para os pais principalmente, essas necessidades, né? E que criem, a partir da sua realidade, formas de combater esse sedentarismo. E eu uso muito um exemplo pessoal, né? O meu filho, por exemplo, o Nicolas, com 8 anos agora, e por mais que eu coloque em todas as atividades possíveis, natação, futebol, jiu-jitsu, é óbvio, né, que há uma tendência a pegar o tablet, a pegar o celular. E eu e minha esposa, a gente definiu aqui uma estratégia de que ele ganha fichas de 30 minutos ao longo do dia, em que ele pode usar essas fichas, ele recebe essas fichas e vai usando essas fichas para que ele possa estar utilizando do videogame ou do celular durante 30 minutos. Então, por exemplo, um dia de semana, ele ganha 2 fichas. Ele usa de manhã e usa à noite quando chega da escola, depois que faz os trabalhos. Final de semana, a gente já, né, dá 4 fichas, porque aí é um horário que ele tem mais de lazer. E parece incrível, Rafael, mas ele está muito menos tempo usando desses equipamentos e está muito mais feliz. Aquilo tornou uma grande brincadeira que deu super certo Socializando mais também, né? e com certeza a família agradece, o pai e a mãe, né, por estarem assim mais próximos e realizando atividades mais saudáveis com ele, e ele está nem sentindo, né, que foi uma obrigação agir desse jeito. Professor, eu tenho um exemplo dentro de casa, que é minha mãe, que já é idosa, sofre de osteoporose, só que ela tem condições hoje de fazer um tratamento. Ela faz tratamento com médico, com o pilates, com fortalecimento muscular. E as pessoas dentro de comunidade que não têm condições? O que você acha do idoso que hoje não pratica atividade física? Qual o impacto disso? Rafael, realmente você tocou num outro ponto muito sensível em relação a políticas públicas para o esporte. A gente tem hoje uma sociedade envelhecida, né? Daqui a 5, 6 anos, nós vamos ter praticamente 30% da população mundial acima dos 60 anos. E o esporte, a atividade física para o idoso é fundamental para melhorar tanto a longevidade quanto a qualidade de vida desse idoso com o passar dos anos. Ninguém quer viver muito em cima de uma cama, quer se viver mais, mas com qualidade, com autonomia. Então, o esporte e o exercício físico é fundamental para isso. É fundamental que o poder público tenha essa visão, que promova cada vez mais a conscientização, não só para os idosos e para as pessoas já na fase adulta, para saber como ela vai se preparar para a velhice, para ter uma velhice saudável. E através de campanhas, através de projetos sociais gratuitos, porque quando você trata do idoso, você desenvolve a sociedade. E o idoso, ele está acostumado, pelo avançar da idade, a perder tudo. Ele perde os amigos, ele perde o emprego, ele perde o status dentro da família. Então o idoso precisa ganhar. Precisa ganhar saúde, precisa ganhar qualidade de vida, precisa ganhar autonomia, precisa ganhar status. E só com políticas públicas bem assertivas é que a gente vai conseguir mudar esse quadro. A questão do idoso, ela é uma matéria muito sensível para mim, porque até meus 12 anos eu vivi com meu avô dentro de casa. Eu acompanhei todo o processo degenerativo, porque, embora a velhice, o envelhecimento não seja sinônimo de redução, de decadência, é óbvio que você tem perdas funcionais. Então você precisa compensar isso no dia a dia. E, obviamente, com 10, 12 anos eu não tinha essa noção, e eu percebi então que
eu poderia, né, se já tivesse essa consciência, se já fosse formado, poderia ter ajudado muito o meu avô e ele ter uma qualidade de vida melhor. Então ele ficou durante muitos anos acamado dentro da nossa casa, depois foi para o hospital, até que nos deixou. Então, quantas famílias passam por isso, né? Em determinado momento, a gente precisa conseguir intervir dentro da nossa própria casa, para depois também buscar nas ruas essa conscientização. Um outro fenômeno que está muito relacionado também com, com o envelhecimento é a questão do fenômeno da solidão. O meu mestrado a minha dissertação de mestrado foi comparando dois grupos de idosos, idosos que praticavam atividade física e idosos sedentários. E o resultado dessa pesquisa foi que, tanto em níveis de saúde, em níveis de socialização, em níveis de felicidade, os idosos praticantes de atividade física sentiam muito menos solidão. E solidão tem uma relação direta com importância que eu tenho para o outro. Então, a solidão, primeiro, ela pode ser sentida em qualquer idade, mas é comum nessa terceira idade porque o idoso passa a não ter importância para as pessoas que cercam. Então, quando você tem uma atividade física, você tem um exercício, um esporte, um grupo que se relaciona através do esporte, ele passa a fazer parte desse grupo. Tá? Então, Rafael, pilates, exercício, mantenha realmente a sua mãe ativa, principalmente dentro de grupos sociais esportivos, que além dos benefícios do esporte, do exercício, até para combater a osteoporose, ela vai ter também os benefícios sociais das relações com outras pessoas da sua geração. Dentro dessa questão da solidão, a gente conseguiu identificar nosso grupo de pesquisa, na minha dissertação, era que a gente tem o conhecimento científico sobre o exercício para melhorar a autonomia e reduzir, né, o que a gente chama de senescência, que é aquela decadência fisiológica natural com o envelhecimento. Então, baseado nisso, eu pergunto para você, o que você acha? Se o exercício físico é mais importante para o idoso pelos benefícios fisiológicos, pela manutenção da autonomia, para ele conseguir realizar as tarefas domésticas, né, de melhor forma, mantendo a saúde, ou se o exercício físico é mais importante para o idoso quando ele é realizado numa coletividade e, a partir daí, tendo todos os benefícios emocionais, psicológicos, né, e sociais que o exercício traz. Professor, falamos bastante sobre atividade física, né? Eu, como ex-atleta, gostaria de saber de você. O que você acha da importância dessas modalidades dentro das comunidades? Rafael, você mais uma vez tocou num tema interessantíssimo. Eu venho de outro esporte, né? Eu venho do futsal, do futebol, e lá em 2006, 2007, quando eu comecei a trabalhar em comunidades com projetos esportivos, eu identifiquei, eu e meu grupo, que dentre as modalidades esportivas que eram praticadas ali nos projetos sociais em comunidade, as artes marciais já eram naquela época as que mais se destacavam. Não sei se muito pela formalização da modalidade, independente da região, da área, né, onde nasceu o esporte, mas tem um impacto muito grande sobre as crianças e jovens e comunidades. O que a gente entende, estudando isso, é que muitas dessas famílias não estão presentes nesse processo de desenvolvimento das crianças e jovens, e o professor, né, o instrutor ali de arte marcial, ele consegue suprir
essa necessidade através de características próprias dessas modalidades, que é a disciplina, o respeito, a solidariedade, né, a atenção, o foco. Então, toda a nossa experiência ao longo desses 17 anos mostram que as artes marciais são uma das modalidades mais importantes e fundamentais para se trabalhar em comunidade. Inclusive, eu quero falar com você, que é professor e instrutor de artes marciais, que tem um projeto, que já desenvolve um trabalho de forma voluntária em comunidades, em locais de difícil acesso, que me convide para conhecer o seu trabalho. Eu tenho aprendido demais com vocês, eu tenho visto trabalhos sensacionais que realmente modificam a vida das pessoas, que geram oportunidades, né, que educam, e eu gostaria muito de estar ampliando, né, esse meu conhecimento através do seu trabalho, através da sua experiência, tá? Entre em contato comigo e me convide, que eu vou com todo prazer conhecer o seu trabalho. Bom, pessoal, então terminou aqui o nosso primeiro episódio do Esporte com o Professor. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer aqui o meu amigo professor Rafael Guerrinha Eu que agradeço, professor. e dizer para vocês que na próxima semana teremos aqui um outro convidado, uma referência também nas artes marciais, e vamos aprofundar esse tema das artes marciais, do esporte, nas comunidades, nos bairros. Se você gostou, se inscreva no meu canal, aperte aqui o sininho, que você vai estar recebendo sempre as novidades, os novos episódios, tá? Curte também, e mais uma vez agradeço, e vamos em frente com o esporte, com o professor. Forte abraço.